Uma boa tarde, nossos irmãos queridos. Estamos mais uma vez aqui nesse espaço para fazer o nosso trabalho, envolvidos no amor de Jesus, confiantes na presença desses espíritos amigos que estão sempre presentes nas nossas vidas, no nosso esforço, na nossa vontade. E hoje nós trabalharemos questões relativas ao autoconhecimento e à autotransformação. Então, conhecer as realidades da nossa vida interior nos leva ao autoconhecimento, mas somente a mudança de hábitos com vontade firme e perseverante nos levará à autotransformação. Quem de nós não quer se autotransformar? Quem de nós não quer realizar uma renovação interior? E a cada ano que termina, um novo ano acontece, nós também fizemos as nossas reflexões, a nossa avaliação do ano que se findou. Estamos em janeiro de 2024. Quem de nós não traçou metas para o ano de 2024? Né? Toda vez que um ano termina, o outro começa, nós buscamos fazer uma avaliação do ano velho e traçar objetivos para o ano novo. As nossas metas, na maioria dos casos, são de melhoria profissional, melhorias estruturais da nossa casa, nosso carro, aperfeiçoamento do nosso corpo, enfim, várias outras coisas nós vamos fazendo metas, vamos traçando objetivos. Mas, para além dessas metas, nós também traçamos objetivos pessoais, não é mesmo? Aqueles que dizem respeito ao nosso ser, de quem nós somos, como nós nos movimentamos no mundo, quais são nossas percepções sobre esse mundo, sobre as pessoas que nos rodeiam. E dentre esses últimos, né, o mais importante é sabermos quais as percepções que nós temos de nós mesmos. Quais são nossas limitações, quais são nossos medos, restrições, dúvidas, potencialidades, ou seja, quem somos nós? E isso tudo diz respeito ao nosso autoconhecimento, né? Na verdade, o que a gente quer lá no nosso interior é sabermos quem somos nós, da onde viemos, para onde a gente vai, o que é possível fazer durante essa jornada e que estamos percorrendo aqui, nesse momento, nesses anos, nessa encarnação. Então, o que nós queremos também é, durante essa jornada, uma melhoria constante. Nós queremos melhoria material, nós queremos melhoria espiritual. Mas nós temos que ter bem presentes, né, na nossa mente, é que o nosso desenvolvimento interior é que fará as outras conquistas, né? É a partir do nosso desenvolvimento interior, a partir dessa nossa autotransformação, é que iremos conquistar outras questões que nos dizem respeito e que nos facilitem a nossa estadia aqui, não é mesmo? Assim, hoje nós iremos refletir sobre a tese defendida por vários estudiosos de várias áreas, psicólogos, educadores, enfim. Mas, em especial, nós estaremos utilizando aqui nas nossas reflexões as autoras espirituais Hermance Dufaux e Joana de Ângeles.
Então, elas defendem a tese que a autotransformação exige autoconhecimento em primeiro lugar. E essa travessia entre autoconhecimento e autotransformação necessita do autoamor, né? E é disso que a gente vai falar hoje. A Joana de Ângeles, ela é uma autora espiritual que todos conhecemos, trabalha em conjunto com Divaldo aqui nesse plano, e ela segue muito, se é que dá para dizer segue a palavra, né? Mas ela utiliza também, ela trabalha em conjunto com o pensamento do Carl Jung. O Jung, ele nasceu em 26 de julho de 1875. Ele foi psiquiatra suíço, responsável por fundar a psicologia analítica. E ele explorou muito a importância da psique individual e a busca pela totalidade, né? Ele ajudou a popularizar termos comuns da psicologia, como arquétipo, o significado do ego, o inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Ele trabalhou alguns anos juntos e foi muito influenciado por Freud. Teremos muito o que dizer aqui do Jung, mas não podemos nos aprofundar, né, porque isso demanda bastante trabalho, bastante tempo. E a Hermance Dufault, ela foi um espírito que viveu lá na época da codificação do espiritismo na França. Ela, na época, ela tinha 14, 16 anos, por aí, 1855, 1857, e ela auxiliou na codificação, ou seja, ela já era médium naquela época, e aos 14 anos ela começou a demonstrar isso através de algumas atitudes que os médicos da época consideravam que era uma doença, e diziam para os pais dela que era uma doença que vinha das Américas, né? E, na verdade, a Hermance era uma médium em potencial. Até que, com 16 anos, ela psicografou uma mensagem lindíssima do Luís XV, né? E aí as pessoas começaram a ver que ela tinha um potencial mediúnico. E aí, então, ela auxiliou Allan Kardec em muitas fases ali da codificação do espiritismo. Então, como nós estávamos dizendo anteriormente, há necessidade do autoamor para fazer essa travessia entre o autoconhecimento e a autotransformação. Porque se não sendo assim, o autodescobrimento seria, ele poderia se tornar uma fonte de cobranças, de culpas, de remorsos, e nós não atingiríamos a nossa renovação interior tão desejada. Por que isso? Porque, com certeza, através do autoconhecimento, nós vamos vamos rever situações, dificuldades, equívocos cometidos no passado. Nós traríamos do nosso inconsciente para o nosso consciente dificuldades nossas que muitas vezes nos causam esses conflitos. Nos causariam culpas, nos causariam medos, remorsos, arrependimentos. Se não houvesse essa situação, essa questão do acolhimento amoroso para aquilo que a gente é lá na nossa intimidade. Então, esse acolhimento amoroso nos auxilia a entender essas dificuldades como degraus ou alavancas para o nosso aperfeiçoamento. Foi preciso que a gente errasse, que a gente se equivocasse, que a gente tivesse algumas dificuldades, porque somos seres em crescimento.
estamos sujeitos a uma lei universal, uma lei natural, que é a lei do progresso, e também a lei da destruição, que andam a par e passo. Então, através da lei da destruição, eu vou destruindo o homem velho que está ainda dentro de mim, o homem, a mulher velha, né, que está ainda dentro de mim, e vou renovando as minhas atitudes, renovando os meus pensamentos, renovando os meus sentimentos. E aceitando que essa condição de homem, mulher velha, né, ela foi necessária em vários momentos da minha vida, em várias situações que eu vivenciei, porque, como eu vinha dizendo antes, nós estamos sujeitos a uma lei maior, que é a de progresso. Então, estejamos nós aonde estivermos, em que situação, em que nível evolutivo estivermos, é certo que nós atingiremos um patamar mais elevado, um patamar mais aperfeiçoado de nós mesmos, porque nós estamos sujeitos a essa lei. E nós temos no nosso horizonte, né, o exemplo de Jesus, que é o melhor de todos, porque houve uma época que nós não tínhamos nenhum modelo. Antes do advento de Jesus, antes da vinda de Jesus aqui entre nós não tínhamos nenhum modelo. Nós tínhamos que confiar, acreditar em algo que vinha do mundo espiritual através da escrita de pessoas como nós, mas nós não tínhamos um modelo bacana como foi Jesus Cristo para nós. Então, saber muito sobre si, examinar as nossas perfeições, sondar as nossas necessidades mais profundas, requer muito acolhimento amoroso. Caso contrário, como nós vínhamos dizendo antes, vai redundar em conflitos tormentosos. Pois, ao nos autoquestionar, nós vamos assumindo uma postura de dúvida sobre o nosso valor pessoal, sobre a nossa capacidade de transformação, o que vai cada vez mais nos distanciar desse processo de transformação pessoal e gera muitas dores emocionais, né? Então, nós, ao fazermos esse trabalho de autoconhecimento, nos autoquestionar, nos autodescobrir, rever quem nós somos, nós precisamos nos envolver dessa amorosidade e pensar que eu fiz o que eu fiz, eu fui o que eu fui, devido ao fato, naquele momento, de eu pensar que eu estava fazendo o melhor. Eu estava dando, naquele momento, o melhor de mim. Acho que um bom exemplo que cabe aqui é o exemplo de uma mãe. Nós, mães, todas nós, temos esses questionamentos. Muitas vezes, nós chegamos em algum momento da nossa vida que nós começamos a questionar a nossa educação, aquilo que a gente ensinou para os nossos filhos, a forma como nós lidamos com todas as situações que decorreram nesse espaço de tempo da educação deles. E a gente muitas vezes se questiona e muitas vezes se judia, né, por pensar em algum momento que não foi, alguma atitude que não foi boa, que não foi a mais adequada. Mas, se nós nos tratarmos com amorosidade, nós vamos entender que, naquele momento, a gente fez o melhor. Por quê? Porque qual é a mãe que não ama o seu filho? Né? Nós amamos sempre e nós queremos educá-los para o melhor nessa vida. Então, naquele momento, foi o melhor que a gente podia fazer. Então, essa amorosidade consigo mesmo, ela é importante, né? Saber quem a gente é na intimidade, né? Nos causa essas dores, com certeza, né? Mas elas são necessárias também.
Por quê? Nós temos que, muitas vezes, sentir essas dores, que seria um momento assim de ruptura, né, com aquilo que fomos para aquilo que nós estaremos sendo. Então, por isso que eu falo em necessidade, elas são necessárias, essas dores. Porque ali a gente rompe com aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente foi, com aquilo que a gente pensou, que a gente sentiu. E passamos, né, para um novo patamar. Então, são necessárias. E nós temos que, daí, discernir, né, qual é a diferença entre a dor do crescimento, oportuna, necessária, e a dor do martírio. A dor do crescimento, ela é necessária, ela é impulsionadora, ela nos ajuda a melhorar. Já a dor do martírio é o fruto da ausência de habilidade no gerenciamento da nossa vida emocional e psíquica. Ou seja, nós nos martirizamos, nós não nos perdoamos e ficamos angustiados, ansiosos, naquele sentimento de cobrança, de conflito, de remorso. O que não tem nenhum tipo de potencial para nos elevarmos. Não tem potencialidade nenhuma. Não vai nos ajudar a nada. E quando essa dor ela é martirizante, né? Em geral, a gente usa alguns mecanismos de defesa para que a gente não sofra. Então, esses mecanismos de defesa, que mais tarde a gente vai falar sobre eles, eles, em alguma medida, eles são necessários para que a gente não entre em pânico total. Mas eles não são tão legais assim também, não. Né? E a gente vai ver isso depois. Tá? Mas é importante que a gente tenha esses mecanismos para que a gente tenha aquela defesa naquele momento em que a gente não consegue gerenciar a nossa vida emocional e psíquica. Tá? Então, os mecanismos de defesa fazem com que a gente mande as nossas dores para longe e a gente fazer tudo para esconder esses conflitos, a gente daí não resolve nada, mas com certeza a vida nos traz de volta. Cada vez que a gente rejeita, que a gente manda para o nosso inconsciente aquelas questões que a gente precisa trabalhar, nós vamos rejeitando e o nosso próprio psiquismo vai chamando de volta através da nossa existência, né, da nossa vida, vai trazendo de volta, porque é preciso que a gente trave esse contato com as nossas dores. Né? Então, em alguma medida, elas são necessárias, é claro, mas que nós tenhamos consciência de que a vida vai sempre nos trazer de volta aquelas questões que nós precisamos criar consciência e ressignificar, né? Nós precisamos ressignificar aquelas dificuldades e aqueles equívocos que cometemos. Então, na verdade, bem certinho, bem nua e crua, é que nós precisamos estruturar o nosso ego para que ele possa enfrentar esses problemas. Tem pessoas que falam assim: ah, não, nós temos que abandonar nosso ego. Não é assim, né? Nós não podemos abandonar o nosso ego. Por quê? Porque o ego, ele faz parte da nossa psique e nos ajuda. Ele é como que, poderia dizer, como que um porteiro. É ele que abre e fecha as portas para aquilo que está lá no nosso inconsciente, muitas vezes nos incomodando, atraindo pessoas, atraindo situações, para que o ego, quando estiver bem estruturado, ele abre e aquela dificuldade vem para cima, no caso, para a nossa consciência para ser trabalhada. Então, quer dizer, um ego bem estruturado vai fazer o trabalho dele bem tranquilo, no momento certo, oportuno. E o que é um ego bem estruturado? Né?
é aquela pessoa que tem o seu emocional, não é perfeito, porque não tem como ser perfeito, mas é o seu emocional tranquilo, o seu emocional maduro, né? E o ego é aquele que sabe, né, na nossa psique, sabe o que já é possível mandar para a nossa consciência, ou seja, para que a gente tenha conhecimento, né? Para que a gente tenha sentimento daquilo que realmente nós somos na nossa intimidade. Então, o nosso grande desafio hoje, na nossa encarnação, é estruturar o nosso ego, né? É quando a gente fixa a nossa identidade somente no ego, né? Nós temos um ego mal estruturado, né? Então, quando ele é bem estruturado, ele faz parte, a gente tem a consciência de que ele faz parte da nossa psique e que ele nos ajuda nesse desafio, né, de mandar para a consciência aquilo que já é possível mandar. Então, o ego geralmente ele busca segurança, ele busca conforto, ele controla situações que vai chegando. Então, ele é importante. Então, aquela história de dizer, não, nós temos que rechaçar o ego, nós temos que tirar o ego da nossa vida, não é possível. E nem é produtivo também. Muitas situações da nossa vida fogem do nosso controle cotidiano. Aqueles que trazem o ego mal estruturado são pessoas ainda infantis e que se desesperam perante tudo que a vida se apresenta. Criam mecanismos escapistas, como se a gente pudesse fugir dos problemas e dos desafios existenciais, né? Então, a gente até pode momentaneamente fugir dos problemas e dos desafios, momentaneamente. Mas como eu estava dizendo anteriormente ali, né? E a vida vai trazendo de volta, até que o ego esteja bem estruturado, que nós tenhamos maturidade emocional para trabalhar aquelas questões, trazer para a consciência e trabalhar. Tá? E Jung, ele, na época dele, né, ele falou assim: parece-me que a significação e a finalidade de um problema não estão na sua solução, mas no fato de trabalharmos incessantemente sobre ele. A paz se conquista pela predisposição em nos enfrentar, descobrir cada vez mais sobre o mundo fascinante do nosso inconsciente. A predisposição de enfrentar os problemas da vida é que nos dá a maturidade e o crescimento. Vejam só que bacana. Então, pelo que ele está dizendo, pelo que a gente está falando e analisando, tudo depende de nós, né? Que a gente tenha predisposição, que a gente tenha vontade e que a gente faça esse esforço para amadurecer a nossa emotividade, nosso emocional, e dessa forma trazer os nossos conflitos para a nossa consciência com amorosidade e trabalhá-los, ressignificá-los. E a Joana de Ângeles, lá em Conflitos Existenciais, na página 15, ela fala assim: ao invés de enfrentarmos os problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaltivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade quando apenas a posterga, né? Então, são dois fragmentos do Jung e da Joana de Ângeles que vão corroborar aquilo que a gente já estava conversando. Então, pelo que a gente está vendo até aqui, quando a gente esconde os problemas,
eles não deixam de existir. Nós precisamos enfrentá-los, né? E tudo que vai sendo armazenado no nosso inconsciente com insistência permite que a nossa sombra ganhe campo de ação, né? Então, nós vamos armazenando, escondendo, tapando, né? Por isso aquela questão, tapando o sol com a peneira, né? Quer dizer, nós vamos escondendo, mas na verdade não está bem escondido, porque está ali, latente, e como eu disse anteriormente, está atraindo situações, pessoas, problemas, né? Está atraindo. Então, é a mesma coisa que tapar o sol com a peneira, né? Então, surgem distúrbios nervosos, problemas psicossomáticos, a vida se torna tormentosa, porque nós não estruturamos e não amadurecemos o ego para lidar com naturalidade com esses desafios da vida. Então, vejam vocês, os nossos desafios, eles não são só externos. Na verdade, poderíamos até dizer que eles não são externos, e sim internos. Os nossos desafios são nós nos autoconhecermos, vermos quais são os nossos conflitos, as nossas dificuldades, os nossos, enfim, medos, né? E trazermos para a nossa consciência, trabalhar, reestruturar. Para quê? Para que a gente possa começar a atrair pessoas bacanas, situações legais, né? Então, é preciso que a gente estruture o nosso ego. Então, isso tudo, gente, não acontece como uma punição de Deus. Não, não é uma punição. Não é uma punição de ninguém, nem de Jesus, nem do mundo espiritual, nem da casa espírita, não é punição. E sim, acontece para despertar o nosso eu profundo, que permanece em consciência de sono profundo, né? Então, quando eu estava falando lá em cima, os distúrbios nervosos, os problemas psicossomáticos, que são as doenças do nosso corpo, né? São o quê? A gente fala assim, são escoamento das nossas dores, ou são escoamentos das nossas dificuldades. E porque é através desses problemas psicossomáticos, desses distúrbios nervosos, dessas dificuldades, é que nós vamos despertar. E nós precisamos despertar, né? E esse ato de despertar, ele vai ser tão mais forte, a sacudidela vai ser tão mais forte quanto nós precisamos. Às vezes a gente precisa de uma sacudidelinha, bem pequenininha, para a gente despertar. Outros já precisam de uma sacudidela bem forte para despertar, né? Então, e como eu estava dizendo, não é nenhuma punição de ninguém, não é ninguém que vem, nem Deus que vem para fazer esse despertamento. São mecanismos nossos interiores, de nós mesmos, que fazem com que isso aconteça. Para ver como é a grandiosidade da obra de Deus, que nos fez assim, além de uma biologia, de uma fisiologia, né? Bacana, bonita, incrível, nós também temos um psiquismo todo muito bem estruturado, que funciona muito bem em coerência com as leis divinas. Tá? Então, como a gente quer muitas vezes esconder, camuflar os problemas a nossa predisposição não nos auxilia a nos melhorar. E aí, por isso, é preciso essa sacudidela para nos despertar. Então, não são os problemas que nos perseguem. A nossa predisposição para enfrentá-los é que falha muitas vezes, né? Gente, então, nós estávamos falando lá em cima sobre esses mecanismos de defesa do ego, né? Então, os mecanismos, eles, em certa medida, como eu disse, eles nos auxiliam, mas eles nos auxiliam momentaneamente,
né? E o problema todo não é somente apresentar os mecanismos de defesa, mas o problema maior é quando a gente também é inconsciente deles, né? E a gente repete reiteradamente o comportamento apenas para afastar algo que o nosso psiquismo não consegue ainda digerir, né? E é certo que mais tarde esse mesmo psiquismo vai nos cobrar. Então, o primeiro mecanismo de defesa, segundo Jung, mas eu, por exemplo, aprendi através da Joana de Ângeles, lá no livro Ser Consciente, capítulo 7, onde ela fala que, na compensação, o conflito de ordem psicológica cede lugar ao desenvolvimento de outra faculdade ou expressão, que se pode destacar escamoteando o ocasional fenômeno perturbador. Ou seja, algumas pessoas têm dificuldade de expressar aspectos das suas emoções, sentem-se frágeis, tímidas, aí elas desenvolvem outros aspectos da existência para camuflar essas fraquezas que elas têm, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, quem não tem uma altura, né, que gostaria, altura de corpo, que gostaria, passa a desenvolver, vamos dizer, músculo para chamar a atenção e esconder a sua pouca altura. Então, esse é um dos mecanismos de compensação, que é um exemplo, né? Um exemplo, tá? Valorizadas, tímidas, com baixa autoestima, acabam muitas vezes por serem arrogantes e tratarem as pessoas de uma forma autoritária. Por quê? Porque elas estão se sentindo inferiorizadas e elas precisam, naquele momento, compensar. E aí, então, elas passam a agir assim. Um outro mecanismo de defesa, também aprendido através da Joana de Ângeles, lá no Ser Consciente, ela diz que é o deslocamento. No deslocamento, quando se experimenta o sentimento de revolta ou de animosidade contra alguém ou de alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-se para a reação de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas que nem estão envolvidas na problemática. Um grande exemplo disso é a pessoa quando joga um objeto longe contra a parede, enfim, dá um soco na parede, né? E daí não expressa a emoção de uma forma conveniente, aí a gente acaba deslocando essa emoção para uma situação de violência, como a raiva, por exemplo. O terceiro mecanismo, segundo a Joana de Ângeles, é a projeção, também lá no Ser Consciente, capítulo número 7. Na projeção, quando representamos inconscientemente nossos conflitos da personalidade, o ego procura rejeitá-los, e aí acaba rejeitando nos outros, nas circunstâncias e nos lugares. A gente não aceita os erros e a responsabilidade por eles. Então, há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em mim mesmo. Um exemplo disso são os nossos comportamentos, que permanecem na sombra e que a gente desconhece. Nos chama atenção nos outros, né? E que a gente, naquele momento que a gente vê no outro, a gente sabe que tem que combater em nós mesmos, mas a gente projeta somente no outro. Na verdade, a gente precisa resolver em nós e não nos outros. A gente projeta nos nossos relacionamentos o que somos. Então, nós precisamos recolhê-los e trabalhá-los em nós. Muitas vezes a gente vê no outro um defeito, rejeita naquele outro, usa da maledicência, enfim, mas aquilo que o outro tem e que a gente está combatendo está em nós e nós estamos projetando. O quarto mecanismo de defesa
também lá no Ser Consciente, da Joana de Ângeles, é a introjeção. Se caracteriza como a conscientização de que as qualidades das pessoas nos pertencem. Então, nós introjetamos na nossa vida os heróis, dos quais nós amamos, os atores de novela, as atrizes, e nos sentimos e queremos ser parecidos com eles. Nós assumimos a forma, os hábitos, os traquejos, a forma de pensar, o modo de falar, o modo de se comportar, né? Isso é muito comum na adolescência, que se identifica, né? Em geral, na adolescência, as pessoas se identificam com seus heróis, com seus ídolos. Hoje em dia se fala, né, influencer. São aquelas pessoas que influenciam comportamentos, pensamentos, moda, enfim. Então, a gente vai copiando a moda das telenovelas, o comportamento das personagens, porque a gente acha legal, e aí começa a se vestir como ele, né? Frequentar guerras e torcidas, né? A gente vai se identificando. Esse mecanismo é o mecanismo daí nós não aceitamos a forma como somos e aí a gente começa a introjetar do externo aquilo que nos agrada. E por último, o quinto, né, é a racionalização. É o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. É o mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar os erros mediante aparentes motivos justos, que degenera o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Então, nós racionalizamos o nosso comportamento. A gente cria justificativa para estar agindo de forma injustificável. E para nós, no momento em que a gente está fazendo aquilo ali, agindo dessa forma, nós estamos, assim, nós mesmos acreditando em tudo aquilo que a gente está dizendo, né? Esse é um mecanismo que a gente utiliza para nos defender também. Então, diante de todos esses mecanismos, como eu estava dizendo antes, eles são interessantes, eles são necessários muitas vezes, em alguns momentos, mas não podem ser permanentes. Eles nos ajudam a trabalhar as nossas dores, os nossos conflitos, os nossos medos. Quando o nosso ego ainda não está devidamente estruturado naquele momento. Só que eles não podem ser permanentes. Há um momento em que nós precisamos estruturar esse ego, nos educar emocionalmente e começar a aceitar com amorosidade quem nós somos. E essa amorosidade consigo mesmo implica em quê? Em compreender o que precisa ser mudado, acolhendo-se com paciência e bom senso no alcance das metas renovadoras. O auto-amor, e só o auto-amor, ele é capaz de criar uma vida mais leve, preenchedora de paz. E ele é fonte de geradora de saúde e bem-estar, né? Porque a gente se perdoando, a gente se aceitando como a gente é na intimidade, a gente se torna mais leve. A gente faz uma travessia da ponte entre o autoconhecimento e a autotransformação com muita amorosidade. Então, não vamos nos exasperar. Muitas vezes a vida está nos aferindo, considerando as nossas necessidades que nos aguardam logo ali adiante. Então, vamos reagir com equilíbrio, vamos continuar trabalhando, vamos nos aplicar no dever, porque o suposto mal de hoje é o nosso maior bem de amanhã, com certeza, né? Porque tudo que nos acontece são necessidades evolutivas, né? E aí, então, eu gostaria de convidar a todos
para fechar os nossos olhos e fazer uma prece no sentido da prática do alto amor. E que a gente possa, né, nos acolher desta forma, com muita amorosidade, com muita coerência, compreensão daquilo que a gente é lá na intimidade. Então, vamos pensar no valor, com os nossos olhos fechados, pensar no valor que Deus confere a todos nós como seus filhos. Vamos sentir em nosso coração a sublime voz do nosso Criador, inspirando-nos novos caminhos. Vamos suplicar a Ele que fortaleça a nossa fé diante desse momento de incredulidade. Vamos respirar pelo coração a energia revigorante do amor que alimenta toda a nossa estrutura. Vamos abrir agora os nossos olhos e dizer com convicção: obrigada, meu Pai, obrigada, meu Pai. E vamos repetir essa experiência de auto-amor quantas vezes forem necessárias. Porque somente quem não se ama é capaz de acreditar que contratempos e reveses têm poder de paralisar a marcha. Quem se ama perante o inesperado ergue o olhar para além das aparências, procura entender para que a vida enviou um telegrama, muitas vezes alterando o curso dos nossos sonhos. E, por fim, vamos agradecer, dizendo: Pai, graças vos dou por me suprires no que mais me falta. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, pela atenção. Obrigada, espíritos amigos que estiveram aqui conosco, nos auxiliando, nos apoiando, dirigindo o nosso pensamento para o melhor. Obrigada, espíritos que estão em dificuldades, que estão ainda num momento de equívoco, como todos nós estamos e já estivemos mais ainda, que nós possamos ter estudado juntos, refletido juntos sobre essas questões que nos dizem respeito e que nos mostram que está dentro de nós as condições para a nossa melhoria da nossa vida, da nossa trajetória aqui nesse mundo. E que assim seja. Obrigada. Obrigado, nossa gratidão, Sandra, pelas considerações, por essas reflexões. E eu, em particular, eu acho que, tenho certeza, nem acho, que precisamos muito de buscar esse autoaprimoramento, né, através de saber a nossa função e como a gente funciona. Né? Porque normalmente, na maioria, na grande maioria, vegetamos, né? Não temos uma consciência mínima do que é o nosso pensamento, como nós sentimos em relação às situações, como devemos, porque, principalmente, senão a gente não teria esse comportamento que temos hoje, né, Sandra? Sim. De ódio, de revolta, de mal-estar, porque não estamos lidando com essa realidade. Então, é porque não nos conhecemos. A partir que a gente tome assento sobre a nossa individualidade, né? Porque o grande segredo, né, infelizmente, para desespero de muitos de nós, que é a salvação, né, que esse autoconhecimento é individual, intransferível e tem que ser buscado. A gente não encontra na prateleira do supermercado, do shopping, né, da ferragem da esquina, não, é um processo e cada um vai encontrar, não existe uma fórmula. Existem algumas, que no caso tu nos apresenta, essas sugestões, né, que vem da Irmã Si, que vem da Joana de Ângeles,
e mesmo dos grandes terapeutas que foram fundamentando essa ciência, que é o que vai nos dar a dignidade, né? Porque nós queremos a dignidade, temos que buscá-la. E não só para nós, daí sim entra a ação de nós, que estudamos a luz do Espiritismo, de convocar a sociedade em se autopromover. Então, fica a nossa gratidão, fica esse registro, que eu acho que vale a pena depois nós retomar, voltar, ver esse texto que tu trouxe nessa forma do vídeo, que vai nos aperfeiçoando. Muito obrigado, vou fechar o canal. Eu que agradeço, Carlos. Flávio, obrigada.